Olá, boa noite para todos. Estamos aqui em mais um dia de estudos. Vamos aqui transmitir para os nossos amigos do Facebook. Noite de estudos, hoje com o nosso querido amigo Alberto Almeida. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Estamos configurando aqui para os nossos amigos do YouTube, do Facebook. Sejam bem-vindos. Aguardando nosso amigo Alberto Almeida entrar na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Estou configurando aqui para os nossos amigos do YouTube assistirem também. Boa noite, Penha, Rafaela, Beto, Jaque Jung, sejam bem-vindos. Aguardando nosso companheiro Alberto Almeida entrar na sala para darmos continuidade. Cumprimentar os companheiros do Facebook. Meu amigo Fábio, seja bem-vindo. Ei, meu amigo Alberto Almeida. Pois não, estamos juntos. Boa noite, Alegria tudo bom? aos internautas, o nosso carinho, o nosso abraço. Estamos aí juntos para fazer dessa noite uma noite gostosa. Verdade. E está muito cansado, amigo? Eu sei que sua Não. rotina não é fácil. Tá beleza, tá beleza. Tá beleza pura. Maravilha. Quero dar boas-vindas aqui aos amigos que estão chegando. Nosso amigo Alberto acabou de conectar, então os amigos que acompanham o Alberto no perfil dele estão também chegando aqui na live. Essa live está sendo replicada no Facebook e replicada no YouTube do Jardim das Oliveiras. Então gostaríamos de dar boas-vindas a todos que acompanham nessas outras plataformas também. E o tema que nós vamos debater hoje será Família, Laboratório da Alma. Antes de darmos prosseguimento, eu queria agradecer muito nosso amigo Alberto de ter aceitado esse convite carinhosamente. Sabemos que a agenda dele é muito cheia. Meu amigo, brigadão de verdade por ter aceitado estar aqui conosco. Alegria nossa de estarmos juntos, Cristiano. Muito obrigado. Vamos fazer uma prece rápida inicial e no final, antes de encerrar, a gente faz outra prece. Podemos? Podemos. Convido a todos a fecharmos os olhos, a elevarmos o pensamento a Deus para conectarmos com a espiritualidade amiga. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos, Senhor, pela bendita oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, reunidos em vosso santo nome, para mais um dia de estudo e de reflexões. Abençoe todos que aqui nos encontramos, ligados um ao coração do outro, formando um círculo de forças amigas. Assim nós gostaríamos, em teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus,
em nome da espiritualidade superior que nos protege e que nos ampara sempre, e em nome da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedir permissão para iniciar o estudo da noite. Que assim seja. Meus amigos, estávamos agendados para 9 horas, mas estávamos finalizando a configuração do YouTube do Jardim das Oliveiras, então só justificando assim esse pequeno atraso de alguns minutos, agradecemos a compreensão de todos. O tema da noite, família, laboratório da alma. Vou fazer uma rápida introdução para poder passar a palavra para o nosso amigo. Nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Deve ter muita gente que nos acompanha que não são adeptos à doutrina espírita, mas a doutrina espírita ela tem essa premissa, base de qualquer estudo. Nós somos espíritos imortais. E Deus não nos criou perfeito, contudo nos criou perfectíveis. Só que esse processo de construção da nossa própria angelitude é um processo de aprimoramento. É um processo de constante aprimoramento, desenvolvimento de virtudes. Deus nos criou todos simples e ignorantes, e desde então nós fomos inseridos nesse processo de redenção espiritual. Estamos hoje nessa fase hominal do nosso estágio evolutivo. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 117, intitulado Em Família, ele faz uma observação interessante dessa experiência do convívio família, onde ele diz: a luta em família é problema fundamental na redenção do homem na Terra. E um pouquinho mais abaixo, se eu não me engano, no penúltimo parágrafo desse mesmo capítulo, ele diz: é imprescindível examinar, contudo, a transitoriedade das ligações corpóreas. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Então ele já deixou aí a dica de qual é o propósito do convívio familiar. Provas salvadoras. O apóstolo Paulo fala em o Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Quando nós vamos estudar o que é caridade da forma que Jesus entende, em O Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, se fora da caridade não há salvação, e Jesus entende que caridade exige sempre a presença do outro, senão não tem como praticar caridade, Emmanuel fala, prova salvadora. Isso quer dizer o quê? A oportunidade de praticar a caridade dentro de casa. Fora da caridade não há salvação. Só que ele fala também que a prova é também regenerativa, não é só salvadora. Então, na mesma experiência do convívio familiar, além de a gente passar pela prova salvadora, nós estamos passando pela prova regenerativa. O que é que precisa ser regenerado? Aquilo que outrora foi degenerado. O que foi degenerado, que no convívio familiar, segundo Emmanuel, precisa ser regenerado. Laços afetivos. Numa outra existência, laços afetivos foram degenerados e nós temos a oportunidade de regenerá-los nessa atual existência no convívio familiar. E é assim que nós damos início ao estudo da noite. Quais são as oportunidades que nós temos no convívio familiar de desenvolver virtudes? Quais virtudes podem ser desenvolvidas? Quais são os desafios e quais seriam as soluções para o desenvolvimento dessas virtudes? Não é não, meu amigo Alberto? Efetivamente, a família é um sistema no qual nós estabelecemos papéis, funções, ocupamos posições dentro da família que se estabelece como uma grande constelação. A posição de esposo, esposa, uma segunda posição de pai, mãe, uma outra posição mais abaixo dos filhos, numa ordenação, primeiro, segundo, terceiro, e assim a constelação familiar, o sistema familiar está posto. Desempenhar essas funções e dar conta de poder executá-las a contento, seja a posição de pai, de filho, de irmão, é um desafio ao espírito que tem nessas circunstâncias a possibilidade de desenvolver o potencial intelecto-moral e, portanto, as suas próprias virtudes. Então, quando eu estou no papel de filho, eu tenho a demanda de poder exercer a posição filial em relação aos pais. E em relação ao irmão, a demanda fraternal. Quando eu estou em relação à posição de pai, eu ocupo essa função
parental de exercer a missão de cocriação, de cuidado, assistência, proteção dos filhos. E quando eu estou ao lado da esposa ou do esposo, eu desenvolvo a competência conjugal. A harmonia desses lugares, dessas posições e o exercício dessas funções para o espírito, que são perfeitamente mutáveis, porque o filho de hoje vai ser o pai de amanhã, o esposo de amanhã, tal como o pai de hoje, a esposa de hoje foi filho e às vezes está no mesmo circuito morando um avô, uma avó dentro da mesma casa, essas funções, então, elas nos chamam ao desempenho de algumas atribuições que, no exercício delas, nós vamos desempenhando determinadas competências da alma. É importante que, olhando esse sistema, obedeça-se um processo de hierarquia, sob pena de haver uma disfuncionalidade familiar, e na relação de cada par no campo do esposo e da esposa, ou dos pais em relação aos filhos, nós temos funções previstas pela ordem do amor, segundo uma perspectiva da análise da constelação familiar proposta por Bert Hellinger, que faz todo sentido na conexão com a visão espírita. Então, se nós não conseguimos desempenhar bem essas funções, não conseguimos dar conta de poder ocupar esses lugares e transitamos inadequadamente, saímos da posição de pai, nos colocamos como irmão dos nossos filhos, está muito ruim. Muitos pais dizem assim, não, eu não sou pai do meu filho, eu sou amigo do meu filho, eu sou o melhor amigo do meu filho. É lamentável, porque ninguém pode deixar esse lugar de pai em aberto para ser ocupado por alguém, porque a natureza já deu a posição de pai e de mãe àqueles que procriaram. Eu posso ser amigo do meu filho também, mas amigos ele vai ter muitos, pai e mãe, ele vai ter aqueles que estão naquele lugar. Se aqueles que estão naquele lugar abrem mão, surge uma dissonância, surge uma distonia, a família começa a se embaraçar. Quando os pais, por exemplo, deixam apenas no costado de um tomar as funções de cuidado e de proteção da família e o outro se evade do lar, se ausenta muito, nós temos onerando-se aquele parceiro, aquela figura parental que ficou ali na regência dos filhos, nós oneramos ele e geramos em relação à família um comprometimento também da sua funcionalidade. Pai e mãe, eles entram num processo de combinação perfeita. É lógico que às vezes desencarna um, ou um processo de separação, vai haver um rearranjo. Mas esse rearranjo não pode se estabelecer porque simplesmente um pai ou uma mãe está ausente do lar demasiadamente. Porque isso vai gerar comprometimento no processo da convivência e, por extensão, da educação dos filhos. Isso só para pegar alguns pontos, para mostrar o quanto a convivência familiar é esse laboratório onde a gente vai desempenhando funções, desenvolvendo competências, atribuições e vai ganhando performance. É como dois irmãos, três irmãos. Ele desenvolve ali a noção de direito, de deveres, de justiça, de assistência recíproca. É ladeado com o irmão do subsistema fraternal, que são dos filhos, a relação dos filhos entre si, que nós vamos nos habilitando a viver em sociedade mais amplamente. Por isso que ser filho único é uma problemática, é difícil. Porque ele não tem com quem dividir o quarto, não tem com quem dividir o direito e o dever, porque não tem outro irmão com ele para competir num banheiro, numa alimentação, numa roupa, num sofá, na televisão, no PlayStation, enfim. Então, a natureza pôs a família como uma expressão da lei natural divina. Nós não podemos negligenciar a família porque ela é, de fato, essa microsociedade laboratorial que nos enseja o desenvolvimento de inúmeras competências. E temos que dar a máxima atenção a ela, porque é ela que forja o caráter do espírito do ser humano, que mais tarde vai ser exportado para a sociedade, desempenhando as funções desde a regência de uma presidência da República até a de um funcionário comum, como um ascensorista, por exemplo, numa outra posição social, numa outra condição dentro de uma empresa privada ou particular, dentro de um elevador. Todos somos importantes no lugar que vamos ocupar, mas vamos ocupá-lo dignamente ou não, dependendo do que aconteceu no lar, porque é no lar que nós esculpimos valores e princípios que nós vamos levar para a vida afora. Portanto, a família é essa estrutura de excelência que nós temos que não só preservá-la, mantê-la, mas qualificá-la
Esses dias da pandemia têm sido momento de muita reflexão, porque a família tem se introjetado numa perspectiva de convivência mais diuturna e num sistema quase de carceragem, entre aspas, nós somos obrigados a viver em família, se estávamos negligenciando. E estamos nos descobrindo, filhos descobrindo os pais, os irmãos descobrindo os irmãos, esposa, porque de repente esse processo estava muito, diríamos assim, esgarçado. Ou, no inverso, nós temos percebido dos conflitos, do quão difícil é lidar um com o outro, e por isso estávamos fora do lar. E agora, constrangido a uma convivência mais íntima, mais estreita, estamos sendo desafiados à superação de limites, em processos expiatórios, lidando com um filho difícil na adolescência, lidando com um esposo, com uma esposa com o qual a gente se esquivava nos excessos de trabalho, nas ausências demasiadas do lar. Agora, constrangidos a ficar mais juntos, acirra-se a possibilidade de superação ou agrava-se os conflitos com consequências, às vezes, que resultam na violência doméstica, qual o índice de 15% tem sido aumentado nos últimos tempos durante a pandemia dos homens em relação às mulheres. Ou nós redescobrimos o amor e os filhos, especialmente os filhos, deverão guardar da pandemia uma visão muito boa, muito gostosa, salvo se perder um avô ou um pai, senão eles vão guardar esses dias como dias memoráveis, porque tiveram os pais na brincadeira, no almoço, no sono, no jantar, enfim, como se tivesse uma férias prolongada numa quarentena demasiada, que lhes devolveram os pais que às vezes eles não tinham. Muito bom. Meu amigo, quanto ao abandono de lar, a gente fez uma live também sobre família com Adeilson Salles. Teve um amigo que comentou, mais o pai que abandona o lar. Como é que é o grau de responsabilidade do ponto de vista espiritual daquele pai? Porque a gente sabe que a missão dos pais é cuidar dos filhos, identificar os maus pendores, colocá-los no bom caminho, no caminho reto e tal. E tem um amigo que comentou, mas a orfandade materna ou paterna é uma coisa que já veio programada espiritualmente. A pessoa programou a sua reencarnação para que o pai o abandonasse. Aí eu trouxe aquele lembrete de Jesus. O escândalo é necessário, ou seja, a pessoa que tem que passar por aquela expiação, pelo abandono, ele vai passar, não importa com qual pai seja. Mas ai daquele que cometeu o escândalo. Isso não quer dizer que aquele pai deveria abandonar o lar. Então, no meu ponto de vista, aquele pai vai ter, sim, o seu grau de responsabilidade por esse ato cometido de ter abandonado o lar, né? Mesmo que tenha sido uma programação reencarnatória do filho que vai ficar órfão, né? Eu penso que não há programação para ninguém abandonar o lar. Ninguém se programa a cometer erros. O filho pode programar viver sem o pai porque o pai desencarne, ou porque o pai adoece, fica numa cama e ele não tem o pai como uma presença participante. Mas achar que nós programamos uma reencarnação na qual o pai deverá me abandonar e que isso está dentro do meu planejamento é um equívoco, porque ninguém planeja sair do lar, abandonar o lar, trair, ninguém planeja isso. Isso são escolhas que nós fazemos. O que a gente reencarna, com chances de poder fazer isso ou não, isso é verdade. Nós trazemos uma convivência doméstica espinhosa, então haverá uma tendência de eu abandonar o lar, como já fiz em outrora. Mas ninguém reencarna para fazer o erro, a gente reencarna para superar a limitação, dar conta da tentação e transpô-la. Mas se um filho tem a necessidade de abandono, ele pode reencarnar e a mãe morrer no parto, por exemplo. Ou os pais desencarnarem por circunstância variada. E ele fica abandonado. Esse tem um programa de ficar no sistema de abandono e vai viver uma adoção ou não, ou cuidado do Estado, por exemplo. Esse espírito está nesse lugar. Então, o pai que abandona ou a mãe que abandona o lar, ela está em curso numa escolha infeliz, que não nos cabe avaliar a extensão dela. Porque, às vezes, quando alguém abandona o lar, abandona em função de uma série de conjunturas. O quanto aquele pai abandonou e a mãe empurrou, os pais da mãe empurrou, os sogros empurraram, né? Quais foram os elementos que fizeram com que aquele homem ou aquela mulher declinasse de se manter no lar e fazendo uma escolha infeliz? Mas não é só a pessoa que escolhe sair do lar. É quem participou dessa escolha. Quem empurrou o outro para fazer essa escolha inapropriada, imprópria, que vai deixar o lar desfalcado? Então, contabiliza-se na consciência,
por exemplo, de um homem que abandonou o lar, também a forma como a parceira trabalhou com ele, o jeito com que as coisas se estabeleceram, né? Se houve interveniência de sogros, pode ser os sogros do próprio, os pais, os avós ou os pais do próprio homem, que subtraíram, dizer, meu filho, esse lá não deu, você não está tendo chance, venha, volte para casa, tem estimulado indebitamente para que o filho voltasse para casa. Então esse pai tem responsabilidade porque abandonou um filho pequeno de 1 ano, mas os avós dessa criança, ou os pais desse homem, que chamou para fora do lar, tem uma responsabilidade, tem a mãe. Então, é por isso que Jesus disse, não julguei, porque a gente não tem todos os elementos para avaliar o que fez uma pessoa sair de casa e depreciando de qualquer forma o lar, causando impacto doméstico. Cada consciência, diz o Espírito Emmanuel, é que detém dentro de si esse processo avaliativo e haverá de mais tarde, dependendo do grau de responsabilidade, reaver numa posição, às vezes, na mesma posição de pai, um lugar onde ela possa recuperar os filhos que, às vezes, seguiram descaminhos e que, numa revisão de contas e num novo processo reencarnatório, esses pais têm a oportunidade de coparticipar, buscando esses filhos que se perderam em função da sua ausência, tendo o seu grau de responsabilidade no desequilíbrio desses filhos. Então, a lei ela funciona muito harmonicamente e sempre a nosso favor, a fim de que a gente não passe indenemente sobre as consequências de escolhas impróprias, inadequadas que façamos. A gente revê essas escolhas para aprender, até com os nossos erros. E aqueles que são vítimas de nós mesmos vão nos encontrar, porque o mundo é redondo, como se diz na gíria, ou seja, a gente vai e volta, e a gente se reencontra, e reencontra exatamente no ponto que a gente deixou o outro, ou às vezes um pouco mais agravado, porque nós empurramos o outro na queda, e o outro vai se esborrachando, e depois ele traz parte dessas marcas que me pertencem, para que eu possa ajudá-lo a ele se recompor. Muito bacana. Nos atendimentos fraternos, Alberto, a gente se depara muito com a situação de a mulher não estar mais conseguindo conviver com o marido, na maioria das vezes a mulher que não consegue conviver com o marido, e em alguns casos é por conta da agressão física. E a gente sempre orienta para suportar, porque, como dizia Chico Xavier, o casamento, uma família, demorou muito tempo no plano espiritual para ser programado, para que a gente abandone. Agora, até onde a gente pode orientar para que a pessoa suporte, mesmo com agressão física? Eu me sinto muito desconfortável continuar orientando um atendimento fraterno que ela suporte, porque ela tem que passar por aquela experiência, que o outro é ferramenta de autolapidação para ela, sabe? Então, é uma situação difícil, sabendo que a doutrina espírita não orienta o divórcio, nada disso, também não proíbe nada, né? Mas quando chega no ponto das vias de fatos, fica difícil a gente continuar orientando que a pessoa deve permanecer junta, unida ali, mesmo apanhando, né? A doutrina espírita não sugere esse tipo de postura de que a gente tenha que ficar no relacionamento onde a gente está sendo violado na nossa dignidade. Tanto mais se física. Uhum. Num caso desse, cabe Maria da Penha. Cabe Maria da Penha. Então, eu quero dizer que o Espiritismo é uma doutrina que preconiza o respeito, a tolerância, a paciência, mas não a subserviência, não a cumplicidade no erro, não o aplauso das agressões. Quando um lar, antes que ele chegue no nível físico, que é completamente estapafúrdio, já crime, quando ele já está no desrespeito moral, quando ele está na violência psicológica, esse lar, ele já está ameaçado, já adoeceu há muito tempo e precisa de uma intervenção muito intensa, se é que há condições de poder recuperar esse casal ou este formato de funcionamento doméstico. Por isso o espírito Teresinha de Brito, através de Raul Teixeira, do livro Vereda Familiar, propõe de que é muito digno quando você opta pela separação, na medida em que os desrespeitos se sucedem, levando ao comprometimento da dignidade do casal que coabita. Não há como admitir que um casal estabeleça relações psicológicas, emocionais, francamente desqualificadoras,
e às vezes de crueldade, ainda que não se toque nenhum nem outro, na fala, na palavra, no jeito, porque isso é profundamente lesivo à própria relação. Então é preferível, por isso Kardec disse, é preferível o divórcio a um casamento cuja lei de amor não está prevalecendo. Esse casal já está separado, estão se engalfinhando, e eles deveriam buscar a dignidade de ambos numa separação justa, procurando minimizar as consequências para os filhos. Até porque, se em nome da resignação e da paciência, eles ficarem no pugilismo verbal e emocional dentro de casa, os filhos estão aprendendo como é que eles vão fazer com as suas esposas e com os seus esposos. E eles ficam profundamente marcados. É muito comum ver um lar que está tentando sustentar-se na sua composição global, os filhos, por exemplo, pedirem aos pais para se separarem. Quando o filho pede para pai se separar de mãe, é porque já passou da medida. Por quê? Porque ele já não aguenta mais ver as crueldades que Emmanuel se refere no livro Vida e Sexo, que ele presencia. Porque a maioria dos filhos quer os pais juntos, não querem pais separados. Quando eles pedem para separar, é porque a medida de resistência dos filhos já foi ultrapassada. Então eu queria convidar o homem, a mulher, que está ocupando nessa posição de cônjuge, a respeitar a sua parceira, o seu parceiro. Nós não podemos, se é justo que a gente trate com civilidade uma pessoa na rua, que a gente encontra circunstancialmente, o que dizer de alguém que divide o espaço conosco? Então um casal ele só se mantém quando o exercício da amorosidade comparece numa assistência recíproca. Que haja uma rusga aqui e acolá, um conflito, são normais, as divergências conjugais, elas fazem parte da dinâmica conjugal. Não é esse ponto que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo às situações de violência. Violência vem do verbo violar, e violar significa desrespeitar o direito de um e de outro, de ambos. Então, quando a violência se instala, porque quando chega no nível físico, já está no nível policial da delegacia. Eu falo bem antes. E quando ela surge, é porque esse casal não cuidou de cuidar da relação, de tratar da relação, de assistir um ao outro, de ceder, de dialogar amplamente para resolver os seus conflitos na base da troca, da conversa, do recontrato da relação. De cada conflito, você recontrata após o conflito. Não pode jogar a toalha em cima e nem tentar resolver através do sexo para mostrar que está pedindo perdão, que desculpa. O casal que não conversa não vai longe. Então, um exercício de amor significa dizer que são dois espíritos diferentes, duas humanidades que se encontram e que precisam trabalhar diferenças, conflitos, processos diversificados que acontecem no âmbito doméstico em relação à cultura, em relação à história familiar, princípios, valores, religião, educação de filhos, tudo isso pode emergir como conflito. E o casal aprende um com o outro, lida bem com isso, vai administrando, vai crescendo, e ele se torna cada vez mais profundo a relação de acasalamento. Um casal que sabe lidar no bom combate, ou seja, que sabe lidar com as suas encrencas, é um casal que se afirma. Mas aquele que regulariza o tapa verbal, aquele que regulariza o chute emocional, esse casal está franqueando o processo separatório, já está com os sinais de alerta postos, e é inevitável que esse casamento, quando o casal parar para tentar tratá-lo, ele já morreu há muito tempo. O relacionamento conjugal é uma coisa viva, tem que ser tratada todos os dias. O sol da compaixão, a água da temperança, a extração dos insetos que podem prejudicar a relação conjugal, que manifesta nas ameaças externas, nas aventuras extraconjugais, no ciúme, na possessão, no relacionamento que às vezes de inveja que um tem em relação ao outro. Esse cuidado que se tem que ter com a árvore do casamento, ou seja, com a relação em si, é isso que faz, aquilo que Emmanuel propõe no livro Vida e Sexo, o casamento se estabelecer dia após dia, porque do mesmo jeito que a gente faz isso e casa dia após dia, a gente pode fazer as avessas e se separar dia após dia, sem se dar conta que está se separando. Esse é um paradigma difícil de ser quebrado, geralmente na comunidade, porque a gente vê com aquela cultura de que o Deus uniu, o homem não pode separar,
tem que ficar junto para sempre, até a morte que o separe, né? E muitos atendimentos fraternos que a gente faz são de pessoas não espíritas, e a gente passa essa orientação, né, de que deve sim se divorciar se chegou nas vias de fato e tal. Porque muitas vezes o casal já está separado dentro de casa, já dorme até em quartos separados já há muito tempo, e ali é só uma formalização do divórcio que já aconteceu dentro de casa já até há alguns anos, né? Mas como eles casaram na igreja, e aí vem buscar o socorro na doutrina espírita, uma orientação, principalmente da parte sofredora, a gente orienta, mas é difícil de ela aceitar a recomendação, a sugestão, não só por conta da religião que ela casou, mas por conta da família, que talvez não aceitaria o divórcio. E aí, por conta disso, mesmo a gente sugerindo, ela fica ali submetida às agressões. É uma situação bem delicada. Porque quem casou quem veste o sapato é que sabe se dói ou se não dói. Então é muito fácil a gente dizer para um filho, para uma filha, fique, não saia, e não sei o que, perdoe, mas a gente não está vivendo. Na verdade, a relação de conjugalidade ela é uma decisão do casal. Nós, enquanto pais dos nossos filhos, temos que respeitar, se nós não soubermos apoiar e ajudar para que eles possam se empoderar, ganhar autonomia e crescerem na relação, é melhor a gente ficar num processo de assistência equidistante de ambos para não perturbar. Porque briga de marido e mulher, diz o provérbio popular com muita sabedoria, ninguém deve meter a colher. Porque a pessoa que está casado, é ela que sabe onde é que dói, o quanto ela está sendo machucada ou não, ele está recebendo indiferença da esposa ou não. Então, a busca dos pais, às vezes, se pais forem muito maduros, eles podem ajudar. Mas o que fazem os pais novamente? Pegam, entram na briga, defendendo os filhos, como se fossem seus advogados de defesa e promotores da outra pessoa. É tudo que não se precisa, porque quando os sogros entram, daí a famosa história que consagrou as sogras. Sogra parece demônio. Ou ela é a outra mãe, ou ela é demônio. É a bruxa. Por quê? Porque a gente se mete indebitamente. A gente vai, mas não vai com equanimidade. A gente vai olhando para a nossa cria, querer proteger a nossa cria. E aí a gente, quando vai proteger a nossa cria, começa que a gente só ouve uma fala, não ouve a do outro. E aí a nossa pegada quase sempre atrapalha. É preferível buscar uma psicoterapia fora do que buscar os pais, salvo se eles forem muito maduros. Mas, às vezes, os pais, por uma questão religiosa, querem manter os casais casados vivendo uma hipocrisia, porque às vezes já não há mais casamento. Ou a religião quer impor um casamento que Deus nunca uniu, porque essa conversa de que Deus uniu, quem une é o amor. A união em nome do divino, segundo Allan Kardec, se dá pelo amor e pela sexualidade. Um casal, quando se une nessas duas perspectivas, ele está se unindo pela lei de amor moral e pela lei divina sexual, material. São isso que consagra a relação em relação a Deus. Não é em relação a um representante que se apossou desse lugar de uma religião, que ocupa o lugar de autoridade, que casa ou que não casa. Isso não faz o menor sentido. Isso geraria até um problema ético, porque o casamento estaria sendo conferido a alguém que casou as pessoas e que consagrou. Então o juiz, ele legitima a relação, mas quem casou são as pessoas, do ponto de vista civil legal. Por isso que no Espiritismo não tem casamento oficializado por uma autoridade, um dirigente, um diretor. Não existe isso no Espiritismo. Porque casamento é uma união de amor entre duas pessoas. E deve dar a César o que é de César e do cartório regularizar a relação perante o cartorário, o juiz que consagra a relação do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista divino, é a união de duas pessoas. Então, querer atribuir a um religioso, e o religioso querer determinar se eu mantenho ou não mantenho casado, é uma intervenção indébita e não tem nada a ver com Deus. É uma usurpação do poder. Cadê a procuração que Deus escreveu para a pessoa? De que ela é representante dele, dizendo o que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Quando Deus me consagra o livre-arbítrio. Então, no Espiritismo, nesse sentido, quando a gente faz o atendimento fraterno através do diálogo, é apoiar o casal para que o casal encontre mecanismo de autossuperação e de reacasalamento. Se o conflito é muito dramático e foge à nossa competência, a gente encaminha para um psicoterapeuta honesto, competente, que possa ajudar o casal a tentar se reacasalar, ou se é inviável a relação, se ela já ultrapassou os limites, para que se faça uma separação digna, a fim de que, honrosa,
Um não fica inimigo do outro, usando os filhos como bucha de canhão. E, separados, dignamente, continuem a ser pelo menos companheiros, se não puderem ser amigos, evitando o inimigo, que é sempre depreciativo na relação com os filhos. Muito bom. Tem muitos casos também que as mães chegam, geralmente as mães, mas também tem casos de pai, que tem muita afinidade com o filho, com um determinado filho, quem tem 2 ou 3 filhos, e tem pouca afinidade com outro filho, sendo que saiu tudo do mesmo ventre, foi criado tudo sob o mesmo comando educativo, nas mesmas escolas, na mesma sociedade, mas ela não entende porque ela tem muita desafinidade com o filho e muita afinidade com o outro. Ela ama todos de modo igual, daria vida por todos os filhos. Muitas vezes a gente confunde instinto de conservação com construção do amor mesmo, né? Principalmente quem não tem o conhecimento doutrinário espírita. Mas eu amo todos iguais. Com o filho que eu tenho afinidade, ele torce para o Flamengo, eu torço para o Vasco, ele votou no político A, eu votei no político B, mas mesmo assim nós temos afinidade. Com o filho que eu não tenho afinidade nenhuma, que a gente briga por qualquer motivo, a gente torce para o mesmo time, a gente é da mesma religião, a gente votou no mesmo partido político, mas um bom dia mal dado já é motivo de explosão, né? Aí que entra a doutrina espírita esclarecendo os nossos adversários do passado, reencarnando como filhos, e cada um está num processo de reparação, né? Uns estão no início, então é naturalmente que a reencarnação ali, o convívio vai ser muito mais difícil, mesmo que eles tenham o mesmo tipo de pensamento, mesma afinidade ali de time de futebol, mesma afinidade de pensar, mas são inimigos do passado que estão iniciando o processo de reparo. E já tem outros que já estão aí na 6ª, 7ª encarnação, e já fica mais difícil de eles brigarem entre si, né? Eu penso que no campo familiar nós temos que respeitar as afinidades, mas não a serviço da prevalência de uns sobre os outros e da desigualdade do trato em relação aos filhos. Os pais, tanto quanto possível, devem ser justos e equânimes. O que é para um é para todos. A regra para um é para todos. Não pode haver privilégio como há na política, aonde tem mais achegados. Não. O lar, ele tem que evocar que os pais tratem os filhos num denominador comum de igualdade e justiça. Chama-se isso equanimidade, tem que ser equânime. Nada impede que os pais tenham mais afinidade com um ou com o outro, mas essa afinidade não vai ficar a serviço de privilégios, de preferências. Tampouco uma aversão que possa ter pelos filhos, isso não pode ficar a serviço de um preterimento, onde eu rechaço o filho porque eu não tenho afinidade com ele e trato melhor alguns em detrimento dele, trago presente em detrimento dele. Eu divido as coisas, os melhores para os que eu mais tenho afinidade, aquele que eu não tenho afinidade, eu de alguma forma me vingo. Isso é completamente impróprio, inadequado, porque são espíritos que não são afins, e o pai e a mãe, que está nesse lugar de regência da relação parental, cabe a ele a responsabilidade de fazer esse manejo. Não pode haver em casa preferidos e preteridos. Pode haver afins e não afins. E aí a gente trabalha com o conhecimento da reencarnação e dilui o processo da animosidade e sedimenta o processo da afinidade. Mas, no campo dos direitos, devem ser iguais. A constituição do lar, que reza o funcionamento do lar, deve ser para todos, sob pena de nós criarmos discrepância, reforçarmos a animosidade, estabelecermos privilégios de uns em relação a outros, e ao invés de superarmos pendências para as quais nós reencarnamos, nós acirramos esse processo, comprometendo a missão da família, que deveria avançar o grupo como um todo, a despeito das afinidades ser maiores ou menores, mas não dando prevalência a que as animosidades pudessem promover rupturas, porque a tendência é haver uma ruptura, porque o filho preterido, rejeitado por um pai, por uma mãe, é uma das maiores dores que se pode ter dentro do lar. E ele percebe que o pai trouxe presente para um e não trouxe para o outro.
que o pai, quando vem da rua, traz o alimento para um e esquece do outro. Não dá para esquecer. Esquece do aniversário de um, mas não esquece dos outros. Como é que pode isso? Então, o pai tem que ter maior vigilância e a mãe para que isso não se dê, porque isso é penoso, grave para o processo relacional em família. Às vezes o pai, a mãe nem esquece, mas ele dá um presente melhor para um e não tão bem, né, para o outro, e o outro percebe essa pouquinho diferença. Na hora de chamar para sair, chama mais o outro. Ah, vamos, me acompanha ali, não chama. Então isso aí é o que a gente bem vê, né? E o que falta muito é maturidade dos pais para poder ter essa clareza de que deve se esforçar para tratar todos de forma equânime. E a gente não vê muita maturidade dos pais nessa forma de tratar. A gente sabe por que tem as desafinidades, né? Porque um tem mais afinidade com um do ponto de vista espiritual, mas os pais é que geralmente não têm a maturidade de tratar. Alberto, geralmente chega também casos até nós, casos tanto de pais quanto de filhos, adolescentes. Aqui, pelo menos aqui na nossa região, muitos filhos que são homossexuais e tem medo de como que vai conversar com o pai, porque o pai ele é muito rigoroso, o pai ou a mãe são muito conservadores, são muito rigorosos, e aí tem medo de criar uma briga dentro de casa. Mas o filho adolescente, ou a filha adolescente, vive numa eterna infelicidade, porque não pôde se abrir, tem que ficar o tempo todo ali, entre aspas, fingindo para os pais, né, para que o pai não perceba o seu gênero sexual. E isso aí também é outra questão um pouco difícil de orientar para os jovens, né? Porque se a gente orienta, conta, fala, a gente pode estar promovendo ali uma briga dentro de casa, uma desarmonia dentro de casa, porque a gente não conhece a cabeça dos pais. No atendimento fraterno, pelo menos, a gente não conhece, não sabe, não tem ideia de como é que são os pais, né? Eu considero esse tema muito delicado, que precisaria de uma live para ele e aí ficaria faltando ainda tempo. Da complexidade dele. Mas eu diria que a família precisa ser respeitada, que os filhos são filhos acima de tudo, de qualquer conflito que ele possa trazer ou não. A orientação afetivo-sexual, ela não deve estabelecer a ruptura doméstica, não deve comprometer a amorosidade do pai, nem o hétero, nem o homo, nem o que traga uma anestesia sexual, como não deve comprometer um relacionamento com o pai, por exemplo, uma vinculação que o filho faça, por exemplo, para a dependência química. Os pais não vão deixar de amar os filhos por causa disso ou daquilo, seja adequado ou inadequado, porque o filho entrou para uma religião que não é dos pais, os pais não podem deixá-lo de amar. O amor parental, paterno e materno, eles precisam assegurar tanto quanto possível a incondicionalidade, tanto quanto possível, ou seja, os pais têm que fazer um esforço para acolher os filhos, mesmo que os filhos façam escolhas pelo time de futebol que não seja deles, pela religião que não seja deles, ou que apresente uma escolha sexual que não corresponda àquilo que é o desejo dos pais. Mas cabe aos filhos, o que tange a sexualidade, respeitar também os limites do pai, da mãe, para não afrontá-los, não fazer uma imposição despótica, ou não fazer uma tentativa de assegurar os seus direitos de uma forma violenta, escrachada, porque se é verdade que os filhos precisam ser respeitados nas suas escolhas, os pais também precisam ser respeitados nos seus limites. Então há que ter muito diálogo para que essa movimentação ela não tangencie a ruptura, porque há muitas circunstâncias em que os filhos desabonam o comportamento dos pais em função das suas limitações e debandam. Ou então se recolhem e entram em processos graves porque não tem espaço para chegar com o pai, como você disse, e poder abrir o que se estabelece com eles. E os pais, por sua vez, às vezes não têm estrutura interna para lidar com algumas movimentações dos filhos no campo da afetividade e da sexualidade. Em si, tem muitas variantes e todas elas devem receber um melhor tratamento quando os pais e filhos conseguem fazer da convivência a mediação pelo diálogo. E quando o amor ele é cultuado desde a gestação, nós criamos uma plataforma de segurança para que, através do diálogo, nós encontremos os pontos de ecologia doméstica que dê sustentação a que cada um possa ser feliz do jeito que escolhe,
sem que necessariamente corresponda o desejo desse ou daquele que faz parte da agremiação doméstica. Muito bom. A Neiva perguntou aqui se filhos adotivos têm ligações espirituais, foi programado, é uma programação reencarnatória. Eu queria antecipar assim para a Neiva, o Alberto pode colocar o ponto de vista dele também, da doutrina espírita. Eu tenho uma filha adotiva e eu tenho certeza absoluta que foi programado por conta do sentimento espiritual, a ligação espiritual que existe entre eu e a minha filha adotiva. E ela sente o mesmo também para comigo. Então, e todos os pais adotivos que a gente conversa sentem essa mesma ligação. E não faz diferença do filho adotivo para o filho biológico, em termos de sentimentos. Então, tenho para mim, pelo que eu estudei da doutrina espírita, que está assim dentro de uma programação reencarnatória. Hein, Alberto? Eu penso que sim e que não. O pai pode fazer a escolha. Eu posso ter programado ter 3 filhos e decidir adotar 2, por livre-arbítrio. Uhum. Sem nenhuma programação anterior no mundo espiritual. Então, há situações em que filhos vêm pela via da adoção, programados, e há situações em que eles não vêm pela adoção, pela programação no mundo espiritual, eles vêm por uma escolha dos pais em curso. Às vezes, até durante o sono, na mesma encarnação, eles podem fazer o planejamento de receber o espírito. Isso acontece muito. Mas há muitas circunstâncias em que pais adotam filhos, a despeito de terem os seus filhos, como uma forma de exercício de fraternidade, de poder ajudar os outros. E esses espíritos passam a comparecer nessa família e são amados, cria-se ali inicialmente um vínculo inicial reencarnatório, e é tudo de bom, é maravilhoso, porque o campo da adoção, você tem experiência por ter vivido essa experiência, está vivendo essa experiência, é uma das competências mais lindas para os pais que fazem esse caminho, porque eles fazem aquela gestação, que é uma gestação emocional no coração, no qual eles amam para além da consanguinidade. O mais difícil é para o filho, porque o filho que é adotado, ele guarda sempre uma encrenca em relação à sua origem, de um modo geral. Mesmo tendo sido programado, o filho, habitualmente, ele fica sempre se perguntando pelo que os meus pais me deram, pelo que eu não fiquei com meus pais de origem. Ele não questiona os pais que dão amor. Eles legitimam, concordam, validam, mas eles ficam se perguntando para trás, por que eu cheguei para cá, por que eu não fiquei lá? E não tem nada a ver contra os seus pais, tem a ver numa pendência que eles têm em função da sua origem, que tem a ver muitas vezes, grande parte das vezes, com a reencarnação. São espíritos que precisam passar por essa experiência, porque não valorizaram a paternidade e a maternidade, ou não valorizaram os seus pais, e agora estão num lugar onde eles vão experimentar o quão é importante a filiação, cuidar dos filhos, cuidar dos pais na posição de filhos. Então eles podem vir nesse lugar pela adoção. Mas sempre fica uma pendência que às vezes atrapalha muito o segmento da reencarnação. Por quê? Porque tem um sentimento que se fica dentro da criança, do espírito que reencarna, especialmente dos espíritos que estão no nosso nível de evolução, que não são espíritos superiores, porque esse espírito superior ele tira de letra. Mas os espíritos como a gente, tupiniquim, pé rapado, fica sempre se perguntando, mas por que eu fui abandonado? Por que me deram? Por que eu não fiquei com meus pais? Será que... Aí vem aquele pensamento de que eu não tive valor, de que eu não sou bem formado, de que eu não tive graça. Isso é inconsciente. Uma culpa porque meus pais não me ficaram comigo, porque, quem sabe, eu não tive... Esse é um raciocínio que só depois de um aprofundamento a pessoa chega à conclusão de que, efetivamente, ela se culpa por ter sido abandonada, como se os pais não tivessem nenhuma responsabilidade. E, às vezes, os pais eram doentes, desencarnaram, usavam droga, enfim, tinha um impedimento para seguir na paternidade e na maternidade. E não tinha nada a ver com a criança ser feia, não ser merecedora, não ser qualificável, não ser desejada, ser mal formada. Mas fica no inconsciente do espírito, que não fica com seus pais biológicos, essa sensação de que ela não ficou por conta dela, como se ela tivesse um atributo a menos. E não é verdade. E isso, para tirar da cabeça da pessoa que vai seguindo com essa encrenca,
é às vezes necessário um trabalho de psicoterapia, a despeito de ser profundamente amada pelos pais, o que gera nela às vezes um conflito, porque ela é tão amada e ela apronta tantas esquisitices, ela fica às vezes apresentando comportamentos tão ambivalentes que acirra mais ainda a dor dela, porque ela se vê como ingrata em relação a esses pais amorosos. Mas ela não é ingrata, apenas que ela não está sabendo lidar com a sua origem, porque ela ainda não resolveu essa questão dentro dela. O Espiritismo ajuda demasiadamente a resolver essa questão. É uma bênção do lar, porque fala da reencarnação. A gente começa a substituir o útero pelo coração. A gente sempre sabe que a gente está filho hoje, pode vir amanhã como filho consanguíneo ou não. Enfim, a gente tem 1000 possibilidades para compreender essa situação e, com certeza, com a ajuda do Espiritismo, a gente trabalha melhor qualquer pendência que possa existir no campo da adoção, em relação ao adotado, em si mesmo, ele com ele. Uhum. A gente vê muitos comentários aí sobre adoção e, assim, pela experiência própria, queria passar algumas orientações para quem tem filho adotivo e tem filho biológico também. Alguns cuidados, na realidade. Não tratar de forma diferente o adotivo e o biológico, naturalmente, mas em relação ao adotivo, não tratar para que eles entendam que seja assim, um sentimento de eu sou adotivo, então por isso que eu estou recebendo mais, para suprir o tempo que eu fiquei sofrendo sem pai, se você adotou ele com uma certa idade, né? Porque se acontecer isso, o filho adotivo ele vai ficar um pouco desconfortável, porque você está tratando ele melhor do que você trata os seus filhos biológicos, e naturalmente os filhos biológicos podem perceber esse tratamento mais especial, porque você está querendo aí dar uma equilibrada, suprir pelo tempo que ele ficou sofrendo sem pai. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. E na hora de negar, de falar não, você tentar falar não no mesmo tom e negar no mesmo grau que você nega para os seus filhos biológicos, senão acontece o inverso. A criança adotiva pode achar que você está tratando pior pelo fato de ser adotivo. E a terceira observação importante é nunca cobrar dele uma atenção especial só pelo fato de você ter adotado, senão vai ficar parecendo que você fez um favor para ele. Eu te adotei, você tem pelo menos me dar atenção. Então, tomar muito esse cuidado para você não cobrar, sendo que você nunca cobrou isso do seu filho biológico, porque você vai cobrar essa atenção especial como se fosse uma retribuição do outro, né? Tipo assim, eu exijo de você uma gratidão porque eu te adotei. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte para quem adotou filho e já tinha filho biológico, né, Alberto? Equanimidade é a palavra. O que a gente faz com um é com o outro. Uhum. Não pode ter separação nem para mais nem para menos. A medida tem que ser a mesma medida para todos. Isso dá o sistema de princípio de igualdade, enseja liberdade similar à responsabilidade, direitos e deveres compartilhados na mesma instância. A palavra é equânime. Seja equânime com seus filhos. Trate eles iguais do ponto de vista de princípios e valores. Você vai ter diferença, porque um é mais agitado, outro é mais calmo, e você vai modular. Mas os princípios são o mesmo. Bacana. Para a gente já entrar aqui no encerramento, faltam 7 minutos arredondando, tem uma pergunta que alguém fez aqui, algumas pessoas, sobre a pessoa que constitui 2 famílias. Era casado, tem 3 filhos, separou, casou novamente, tem mais 2 filhos ou 3, então tem ali 2 famílias. Como é que fica isso no plano espiritual? O pessoal lê muito aí Violetas na Janela, chega no plano espiritual, vai morar todo mundo na mesma casa. Eu só me vem à mente a questão da mãe de André Luiz, né? Ela foi para um plano maior, o pai do André Luiz, Laerte, foi para o umbral, e terminou que no final a mãe de André Luiz decidiu, na programação reencarnatória, reencarnar, casar novamente com o Laerte e receber como filhas as amantes do Laerte, né? Eu acho que a leitura inicial que você mencionou de Emmanuel já respondeu essa questão. No lar, nós estamos no papel. Nós não somos donos daquela papel. Ninguém é esposa de ninguém, ninguém é pai de ninguém, ninguém é filho de ninguém. Nós somos espíritos. E nós exercitamos essa troca de papéis para exercitarmos o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, o amor de esposa, o amor de esposa, o amor de avô, o amor de neto. Então, essas posições, quanto mais a gente exerce, mais a gente amplia a nossa capacidade de amar. Então, a minha esposa pode vir meu filho, a minha esposa pode vir minha mãe, a minha esposa pode vir minha irmã, meu irmão. Eu posso mudar de corpo, vir no sexo diferente, no gênero diferente. Essa possibilidade que a reencarnação propicia, ela nos dá a universalidade do desenvolvimento das competências.
Então, tudo vai de conformidade com as escolhas que a gente faz depois que desencarna, avalia, vê as pendências, vê as minhas competências, vê o que eu preciso fazer, vejo a quem eu estou, entre aspas, devendo, e aí eu me aprumo para poder encontrar, junto com o outro, num processo de acordo familiar, apoiado por benfeitores espirituais, um planejamento que vai do meu corpo físico até a estrutura familiar, a vocação profissional. Tudo isso a gente faz um esboço no mundo espiritual, que é um esboço plausível para a gente aproveitar da reencarnação. Isso aí, muito bacana. A sua irmã, a Graça, colocou uma observação aí para a gente salvar a live. Graça, a live fica salva no meu IGTV. Então, ela sempre fica salva. Então, os amigos que estão aqui acompanhando, quem chegou na metade ou no finalzinho quiser ver do início, uns 5 minutos depois que encerrar a live, já vai estar salva lá, no IGTV. Queria aqui agradecer meu amigo Alberto Almeida por esses apontamentos tão preciosos. Agradecer a todos que participaram, interagiram. A gente não conseguiu ler todos os comentários, mas agradecemos de coração. Amanhã teremos aqui nesse mesmo canal uma live com Divaldinho Matos. Depois da manhã, sexta-feira, live com Tato Save. No sábado teremos 2 lives. 8 horas com Marcel Mariano, a de Salvador. E às 9 horas com Yasmin Madeira. Dispensa apresentações, porque são todos aí expositores, colaboradores da doutrina espírita, já bem conhecidos nacionalmente, né? Meu amigo, gratidão. Você quer fazer suas últimas palavras aí para o pessoal que está te seguindo? Muitos amigos seus aí que te acompanham. Eu quero deixar o meu abraço carinhoso e dizer que a família é o melhor espaço para a gente construir a nossa personalidade e para a gente exercitar o amor ao próximo. De que a caridade fundamental que nos liberta, ela começa dentro do lar. Se não exercitarmos com os nossos entes queridos, em vão, nós lograremos conseguir fazer fora. Quero que você deixe o meu abraço carinhoso a Yasmin, ao Marcel Mariano e ao nosso Divaldini, que são amigos muito queridos. E um abraço para você e muito obrigado. Deixa assim, nós que agradecemos. Os amigos de Cristiano que quiserem acompanhar as atividades do Jardim das Oliveiras, as atividades doutrinárias do Alberto, só seguir o perfil do Alberto, que é um perfil público, e os amigos do Alberto que quiser acompanhar as nossas lives, esses estudos que nós faremos aí mais para frente, só seguir Cristiano, senão não vai conseguir receber a notificação. Gostaria de convidar todos para nós realizarmos nesses minutinhos finais aqui a prece de encerramento. Vamos todos elevar o pensamento a Deus para manter essa conexão com a espiritualidade amiga. Senhor Deus, Pai, muito vos agradecemos, Senhor, por esta grata oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a importância do convívio familiar, que possamos, Pai, de alguma sorte, colocar tais reflexões em prática, em nosso favor e em favor daqueles que convivem conosco, que possamos aproveitar a oportunidade para praticar a paciência, a tolerância, tendo sempre em mente que a dor não erra de endereço, que os nossos familiares estão ali autorizados e cuidadosamente selecionados por Deus, que possamos aproveitar essa bendita oportunidade do convívio familiar. Assim, Pai, em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da espiritualidade superior que nos protege, que nos ampara sempre, e em nome da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nós gostaríamos de pedir permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja. Amigos, fiquem com Deus. Beijo, beijo, Alberto. Obrigado, querido. Obrigado. Vai comer hoje açaí, tacacá ou pato no tucupi? Eu vou para uma outra reunião. Ah, não vai dar tempo de jantar. Eu vou para a reunião agora. Obrigado, Boa querido. reunião. Até mais. Obrigado. Até mais, tchau, tchau.